Mas acho que é importante esse trabalho multiprofissional, Sim. o conjunto mesmo. Então, o professor pode identificar na aula, mas direcionar para a fisioterapia. E aí, em conjunto, trabalhar com o aluno, as adaptações Sim. e quais são os movimentos que são Hoje importantes. eu faço trabalho em parceria, digamos assim, com vários personal trainers, e uma das coisas que eles validam assim, como qualidade do meu trabalho é que eu não tiro o pessoal do treino. Eu acho que isso é importante. Existem muitos fisioterapeutas que vão falar para você, ó, para de fazer tudo que você está fazendo, vai ficar comigo durante X tempo, fazendo tantas sessões, e não é que isso está totalmente errado. O que acontece é que ele está tentando controlar todas as variáveis para garantir que você vai fazer o protocolo somente e não vai se machucar mais durante o processo. Mas eu acho que tem os outros ganhos, tipo, se você para de fazer o seu treino regular todo dia para fazer só fisioterapia, você deixa de estar com a comunidade, Sim. você deixa de trabalhar todo o resto do seu corpo, Sim. tipo, você está com dor no ombro, vai parar de agachar por quê, né? Então, para mim faz mais sentido manter a pessoa na atividade de forma mais conservadora, se preocupando, por exemplo, às vezes naquele momento, vamos tentar abordar questões mais técnicas, menos volume, sabe? E aí a gente faz um ganha-ganha, a pessoa continua treinando e tudo dá certo. Ainda mais assim, eu não sei qual que é a sua visão disso, mas muitas vezes a pessoa demorou para a construção daquele hábito, né? E aí é muito melhor você ter acompanhamento de um fisioterapeuta em conjunto ali no box do que você perder aquele hábito que você construiu. Concordo. Então é como se resetasse tudo, você começa do zero. Então se você tem ali os profissionais para te apoiar, sim, você consegue manter o seu hábito, saúde mental, entra em todos os aspectos. Né? Aqui, por exemplo, apesar de a gente estar falando mais focado do Open, né, de CrossFit, um monte de gente que está no ambiente de CrossFit gosta de correr, por exemplo. E eu sempre uso... Por que corrida tem um rating de machucado muito maior que outros esportes? Porque se você tem uma pisada, por exemplo, não tão eficiente, e você correr 5K, você vai dar 5.000 passos errados. Então, a sua chance de lesão no esporte running é maior por isso, porque você tem um volume ali absurdo de repetição. E aí a gente tem algumas coisas que a gente consegue fazer, eu tenho parceria com algumas assessorias, e aí eles mandam o cliente, eu falo, ó, muda isso no treino dele. E aí a gente muda e isso já traz muita coisa positiva, e aí continua fazendo todo o resto para melhorar aquele processo. Então tem questões técnicas, eu falo que corrida para mim é igual snatch. Então você quebra em partes, entende o movimento, vê onde você precisa corrigir, às vezes é força, às vezes é um padrão mecânico que está errado, e a gente vai corrigindo isso e a vida do cara segue ali na corrida. Eu nunca tiro a pessoa... Tem uma coisa muito legal, assim, acho que uma dificuldade do ser humano, por princípio, praticar exercício físico, né? Fazer algum exercício, ele é contra a nossa natureza. A gente é preguiçoso, né? É verdade. E você achar alguma coisa que você ama, que você gosta de fazer, é muito raro. É muito difícil. E aí, às vezes vem alguém aqui e fala, puta, eu gosto de correr, mas não dá, porque tem muita canelite há muito tempo. Não, cara, vamos corrigir isso, você vai voltar pra corrida. Porque é muito raro você amar fazer um esporte, tem que manter. E eu acho que é o que você falou. Quando a gente se encontra em um esporte, fica muito mais fácil de você aderir àquele estilo de vida. Sem dúvida. E aí, assim, eu não sei, como que é hoje para você, dentro da profissão mesmo? Você consegue englobar vários esportes? Você consegue adaptar de acordo com cada esporte que tem? As especificações, eu falo. Então, tem algumas variáveis. Tem esportes, vou dar o exemplo do triatlon. Ele é um esporte que demanda muito volume de trabalho, né? Sim. As pessoas quem faz mesmo recreacional tem um volume de trabalho a cumprir semanalmente extremamente grande. Então, quando eu vou fazer algum trabalho específico, então vamos supor, acontece bastante hoje em dia, todo mundo tem problema de lombalgia, porque a gente fica muito tempo sentado, e coluna. E aí, no caso do triatlon, acho que na maioria dos esportes, mas no caso do triatlon, se você não tem um core forte, que é essa estrutura, né, que vamos chamar assim, da linha do pescoço e linha do quadril, você não transfere também energia para bicicleta, para natação, na corrida e tudo mais. E aí a gente acaba fazendo, tendo uma demanda desse tipo de trabalho, ou de aliviar as questões de lombalgia, por hiperextensão na bicicleta, ou por questões de core. E aí eu tento sempre trabalhar mais com trabalhos isométricos, tipo, a ideia é não agregar volume naquele cara, porque ele já tem muito volume, entendeu? Sim, sim. Então a gente tenta sempre fazer algum trabalho, a gente conversa com as áreas dele, então normalmente esse tipo de profissional, né, atleta recreacional ou profissional, ele tem uma assessoria voltada para cada esporte,
Inclusive, às vezes, tem personal trainer já trabalhando com ele. Ah, legal. Então a gente tenta só agregar, tenta não aumentar volume em nada para não prejudicar o resto. E não tira da atividade. Sim. Então pode ter que a gente baixar um pouco o volume naquele momento e tal. Mas eu acho que para muita gente tem essa questão de falta também de longevidade no esporte, sabe? Isso é muito importante. Principalmente no recreacional. Eu vejo, eu atendo o pessoal que faz jiu-jitsu. É um esporte que demanda bastante coisa e ele tem um fator que é você contra um outro. E aí ali na brincadeira, às vezes acaba puxando demais, o cara bateu e o outro não viu. É igual futebol também. E aí eu falo, pensa que você não quer se quebrar, você precisa se manter no esporte. Então tem que ter algumas cautelas ali em certos momentos, mas fora isso, eu sempre tento manter 100% do tempo treinando. Eu acho que independente, assim, se você quer alta performance ou se você é uma pessoa que tem uma rotina, eu entendo que a fisioterapia tem esse papel mesmo, de manutenção. Eu até brinco que é o alinhamento e balanceamento que a gente precisa. Sim. Porque por mais que a gente tenha consciência corporal dentro da especialidade ali, né, da modalidade que você escolher, às vezes você está estressado por causa do trabalho, você vai compensar aquilo de a questão de dor, não ter tanta consciência corporal. Então, eu vejo que a fisioterapia ela tem esse papel de manutenção também muito importante. Isso que você falou sobre compensação é muito comum, a gente estava falando antes lá. Na minha opinião, se você está sentindo algum incômodo, procura o fisioterapeuta e resolve esse incômodo. O que acontece? O nosso corpo ele é extremamente inteligente. Então, se você tem uma dor em certo você está com dor no ombro, é algum músculo que está causando essa dor. E aí o seu corpo, de alguma forma, ele tenta compensar, outro músculo vai entrar em ação para deixar você se manter naquela atividade. E aí é típico daquele cara que começa a fazer, vou continuar fazendo snatch, o snatch vai meio na sorte. Porque hoje não doeu, hoje deu certo, é meio na sorte. E aí, o que eu penso? Se você endereçar logo essa questão, esse incômodo, essa dor, a chance de você não ter depois compensações maiores é muito maior, é mais rápido a gente endereçar, às vezes com 1 ou 2 sessões a gente resolve. Porque normalmente o que a gente faz? A gente vai para a maca, conversa, vai para a maca, tenta ali relaxar o que está hiperativo, ativar o que está às vezes inibido por conta de inflamação. E aí a gente conversa com o paciente e fala, acho que se você seguir essa lógica de exercícios, de ativações, às vezes, muitas vezes tem problema de mobilidade, encurtamento unilateral e tal, segue esses trabalhos, incorpora no seu dia a dia, né, antes de você treinar, faz esses trabalhos e tal, e aí a gente vê que as coisas se encaixam sem muitas dificuldades. Mas quando não é resolvido logo e começa a agregar outros músculos, aí fica bem mais complicadinho de resolver. O que eu vejo também na prática, assim, muitas vezes passa no médico, aí faz um exame. Aí eu até falo, gente, todo mundo que fizer um exame depois dos 30 anos, você vai encontrar 1 milhão de coisas, né? Mas eu acredito que a sua consciência de dor, o que você está sentindo, muitas vezes vai valer mais do que aquele exame que você está lendo. Razão. E aí, o papel do fisioterapeuta ele é importante ali, porque o que você relata para o profissional, ele vai conseguir direcionar e fazer essa tratativa de uma forma mais específica, né? Então, eu vejo isso como uma coisa muito essencial. Eu enfatizo sempre, e eu tenho uma postura bem clara sobre isso, da importância da gente educar o paciente, sabe? Sim. Então, eu sempre converso e falo assim, olha, o que está acontecendo com você tem umas linhas de raciocínio clínico, sabe? De pensar como eu acho que você chegou nesse problema. E aí a gente vai tentar dar algumas direções no tratamento. Pode acontecer de dar certo rápido, às vezes não dá certo, aí eu mudo imediatamente a direção, fala, trabalhos iguais, resultados iguais. Então a gente tenta mudar a direção da lógica de tratamento e aí ver se a gente consegue resultados diferentes e a gente vai sempre conversando com o paciente o tempo inteiro. Então é muito comum, por exemplo, a pessoa vem com lombalgia, né, que é dor na lombar. A maioria das pessoas vem com uma lógica já de ciático. Eu tô com dor no ciático. E o ciático, quando a gente tem dor de nervo, é uma dor muito aguda, muito forte e provavelmente atenderia você na sua casa, porque você não ia conseguir levantar da cama, de tão é horrível. E aí a pessoa vem com essa ideia de preconceitos que ela tem sobre a lombalgia. E na maioria absoluta dos casos de esporte, o problema é flexor de quadril, que é na frente o músculo. Sim.
E aí a gente acaba ensinando para a pessoa por que dói, por que está nesse formato, onde ele pode estar errando. Às vezes é o uso errado entre o glúteo e os flexores, sabe? Que a gente acaba corrigindo. Sim. O padrão mecânico melhora e a vida volta ao normal. Às Sim. vezes é rápido e simples, como eu estou falando, às vezes um pouco mais complexo, mas muita gente não entende como o corpo funciona e acha que é uma coisa. Então você pensa o seguinte, você está com uma lombalgia, daí o seu problema é o flexor de quadril. Sim. Aí você de manhã faz rolinho, à tarde você alonga o glúteo, Verdade. depois você faz... E o seu problema mesmo você não endereçou em momento nenhum. Sim, entendeu? não, com certeza. E na sua visão, dentro da sua experiência, como que você enxerga? Você acha que realmente o CrossFit machuca muito? Não. Bom, eu sou praticante há 15 anos, então eu sou... Sério? Que legal! 15 anos já, então eu amo o CrossFit. Acho que de todos os trabalhos que a gente tem para a saúde, é o melhor de todos. Por vários motivos, pela variedade de estímulo. Eu acredito que os 3 elementos principais que a gente vai levar para a vida, que a gente pode estimular e vai demora a ganhar, mas demora a perder, são força, Sim. capacidade de endurance, de perdurar, tipo correr, remar, nadar, e mobilidade. São 3 coisas que é para a vida. Todos os estudos científicos novos estão saindo, estão falando que assim, ó, densidade muscular é saúde. Sim. E ninguém mais tem dúvida sobre isso. Então, músculo é banco de saúde. Então, se você tem esses elementos estruturados, e nenhum esporte vai te dar isso igual ao CrossFit. Se você fizer powerlifting, você vai ter uma densidade muscular, mas você não vai ser capaz de correr. Sim. Se você fizer endurance, você vai ter uma massa muscular bem reduzida, porque as atividades oxidativas te cobram isso, né? Você tem uma densidade menor, você é um cara mais leve, até músculo é peso para você carregar nesse esporte específico. Certeza. E tá tudo certo, é uma característica dele. Então, na minha opinião, os exercícios, as atividades que a gente tem o maior volume de repetição ou elementos que você não controla são os que mais machucam. Então, por exemplo, se você vai jogar futebol, qualquer coisa que tem um elemento externo que você não controla, você tem um risco maior. Que é o que você falou de ter uma outra pessoa normalmente ali. Mas mesmo com toda essa volumetria, eu não sei, você pode até me corrigir, eu acho que a gente tem uma base de força muito estruturada também. Isso ajuda a ter fortalecimento para reduzir lesão. Acho que é um dos pontos também que apoiam o CrossFit. Existe uma retórica na fisioterapia, coisas que são assim desde sempre e por isso estão assim. Da mesma forma que ainda tem gente que fala sobre o protocolo de gelo, que já tem ciência mostrando que não se deve usar e tudo mais, ainda tem gente falando. Tem muita gente que você vai numa consulta de fisioterapeuta e fala, precisa fortalecer tal área. Sim. E eu sou muito contra essa palavra, porque eu falo assim, no seu caso, por exemplo, se você vai no fisioterapeuta, no fisioterapeuta ele vai dizer, olha, precisa fortalecer sua perna, mas comparado à minha perna, qualquer de quem que eu preciso fortalecer? Porque você é uma mulher forte, você tem força, então o que acontecendo é um desbalanceamento, uma falta de ativação correta. E se usa muito ainda essa questão de fortalecimento, que eu acho que no ambiente de CrossFit não faz nem sentido, sabe? Acho que... porque a gente acaba trabalhando o corpo inteiro e em todas as esferas. Então eu acho que isso que acaba diferenciando dos outros esportes também. Primeiro, eu acho que uma coisa muito importante, é mais importante as pessoas estarem fazendo qualquer coisa do que não fazendo exercício. Exatamente, primeiro. Eu concordo. Então existe um posicionamento exacerbado sobre machucado. Antigamente todo mundo se machucava o tempo inteiro, a gente estava sempre ralado, sem o dedo da unha do dedão e estava tudo bem. Hoje qualquer coisa é um pânico, assim. Então tá tudo bem, faça os exercícios, tem risco sim, de se machucar como tudo na vida, andando na rua, tropeça. Eu nos últimos 5 anos me machuquei uma vez, tirando o matinho da grama da calçada aqui e torci o pé. Então façam atividade física. E sobre machucar, eu acho que vocês têm que procurar sempre um lugar para treinar, onde o coach te dá atenção, onde a aula é um rate máximo de 15 alunos por professor, mas que você não consegue, não é viável, né? Não dá para você dar atenção para tantas pessoas. É importante entender que a maioria das pessoas numa aula de CrossFit são pessoas que não têm consciência corporal, são pessoas que não praticam atividade há muito tempo e estão tendo dificuldade com aquele momento mecânico ali. A gente faz... Acho que eu, pessoalmente, gosto muito do aprender coisas novas no CrossFit. Eu acho que essa é uma das coisas mais legais. Sim. Ao mesmo tempo, é um ambiente onde você tem 15 alunos em situações diferentes, você precisa administrar isso. É uma tarefa difícil para coach. Sim. E aí, então, procurem lugares, né, quem tá assistindo isso, que o lugar te dê atenção para você estar suportado, saber que você está sendo bem acompanhado. E o legal também é que a gente consegue adaptar, e é o que você falou, às vezes você tem 15 alunos, mas o legal é isso, todo mundo consegue trabalhar na mesma sala, com o mesmo treino, só tem uma questão de adaptação. Sim. Mas assim como
você trouxe, acho que o importante é fazer alguma coisa. Tem que fazer. Eu acho que o segredo do sucesso é encontrar uma atividade que você goste, que faça sentido e você consiga colocar isso na sua rotina. Sim. E somar saúde mesmo. E ter os profissionais ali para te apoiarem. Acho que isso é o que mais é relevante pra gente. Uma outra coisa que eu acho relevante para todo mundo. Todo mundo está num momento específico da sua vida. Sim. Eu já tive vários momentos diferentes. Hoje eu tenho mais de 50 anos de idade, então eu tenho uma relação de corpo e treino que eu estou aprendendo a lidar ainda. Eu gosto de treinar pesado, acho massa. Mas o meu dia seguinte já não é igual ao dia seguinte como era há 5 anos atrás. Obviamente cada um, mas comigo foi com 45 as coisas começaram a mudar mesmo, assim, falar, opa, agora já não é mais tão simples assim. Mas tem gente que está vindo treinar e que ficou 3 noites sem dormir, não importa se é balada, trabalho, ou se é por saúde de terceiros, mas tem o seu momento ali. Então, é legal você entender o seu momento, trabalhar com ele, não se frustrar com isso, porque vai ter outro dia, vai ter outra manhã, por isso que às vezes os alunos vêm e falam, vou botar mais um pouquinho. Cara, tá bom, foi legal, guarda, sim, amanhã tem mais, tá tudo bem. E aí você constrói ao longo do tempo, sem ansiedade. Às vezes eu vejo que as pessoas têm risco maior de se machucar por ansiedade de querer colocar mais carga, de fazer uma repetição ali que os amigos estão fazendo junto ali só para tentar fazer. E CrossFit é essencialmente primeiro sobre saúde, sobre se divertir no exercício, então sejam inteligente sobre isso. Eu vi até um estudo sobre isso, porque nós colocamos, né, o Master ele tem uma recuperação um pouco mais diferente das pessoas mais jovens, mas o que trouxe nesse estudo, inclusive, foi sobre isso, que quanto mais adulto nós ficamos, mais responsabilidades normalmente. Então vem filho, vem rotina, o trabalho que exige um mental muito maior, normalmente você cresce na carreira e ganha querendo ou não, um peso maior. Sim. E isso também interfere na nossa recuperação muscular. Sim. Essa parte mental que é colocada. Então eu achei isso interessante também. 2 pontos. Cada músculo do seu corpo recupera em um momento diferente. Tem seu tempo. Então o quadríceps recupera muito rápido, o lombar demora até 10 dias para recuperar. E isso é muito pessoal também, então é legal você sentir o seu corpo, entender o seu limite, o seu jeito. E um outro lado que pouca gente fala é mulher. Aí tem o ciclo menstrual. Nossa, nem faz. Então, é legal você entender que no seu ciclo menstrual você vai ter um momento que é muito melhor para fazer força, e vai ter um momento que é horrível para fazer força. Horrível. E se no box acontecer de TPR no seu momento horrível de fazer força, contenta-se, tipo, falar, beleza, não vai sair, não adianta querer meter o louco, porque é fisiológico, tem que esperar, semana que vem faz de novo, você vai ver, tudo vai estar melhor. Parece que eu até brinco com as meninas, eu falo, gente, parece que outra pessoa entrou no meu corpo e acabou com o meu rendimento. E faz diferença. Eu trabalho perto de algumas atletas e é impressionante como não tem material próprio para elas, sabe? A gente tem pouco estudo sobre apoiar, né, o treino feminino, hoje em dia um pouco mais. Mas a programação, de forma geral, ela devia seguir o seu ciclo menstrual, entendeu? Sim, seria perfeito. Seria o... O triste é que deveria ser básico, porque faz muita diferença para vocês. Faz. Pra gente um pouco menos, mas faz diferença. Para homem, a gente tem um ciclo diário, né? O nosso pico de hormônio acontece perto da hora do almoço, o horário que ninguém, sem ser herdeiro, consegue treinar. Mas eu acho que para as mulheres ele deveria ser considerado também. Ele é uma questão, por exemplo, eu sempre falo para minhas pacientes não virem perto do ciclo menstrual, porque está muito sensível, fica diferente. Daí eu espera passar e vem e a gente resolve melhor depois. Às vezes, por exemplo, os flexores de quadril ficam do lado dos ovários. E toda vez que a mulher vai menstruar, fica doendo as costas, a maioria das mulheres. Nossa, dor lombar, muito comum. Até o extremo, você falou, né? Demora mais para recuperar a lombar. Daí eu pensei, nossa, então por isso que a minha lombar tá doendo até agora, porque tive semana passada um treino pesado e aí eu falei, gente, já faz uma semana que eu tô com essa dor e ela não passa. E realmente a lombar sempre dói no período menstrual. E é por isso que os flexores estão perto do ovário, inflama e incomoda os flexores que vão na sua lombar e é por isso que incomoda. Então a gente, enfim, como eu falei antes, educando o nosso paciente ali, eles vão entendendo melhor como o corpo funciona também. Infelizmente, nós, pelo menos aqui no Brasil, a gente é pouco educado sobre o corpo. A gente não conhece o nosso corpo. Uma das coisas que eu acho muito legal no CrossFit é que a gente aprendeu a fazer mobilidade, coisa que nos outros esportes a gente não aprende. Aquecer, entender que se você não estiver suando, não tá legal para treinar ainda. Então, um monte de coisa que virou rotina, que a gente nem percebe assim, mas que mudou muito o dia a dia.
Eu falo que se não fosse CrossFit, a gente estava vivendo naqueles moldes da academia tradicional ainda. Sim. 3 de 12, 4 de 10. E você também se conhece, porque você sabe quais são suas fragilidades, Sim. o que você tem de ponto forte. Então, às vezes, você olha um treino e você fala, esse treino é pra mim, ou esse treino eu vou sofrer um pouco mais. E é nisso que eu preciso melhorar. Então, a falha também te deixa mais forte, porque você fala, nossa, preciso treinar mais isso. Sim. Então, isso também é uma coisa que faz diferença. Então, treinar com dor não é normal. Eu acho normal, comum, a gente sentir dor. Teve uma cena muito engraçada, eu fui viajar com a minha família e a gente foi subir uma escada. Tinha uns 3 dias que a gente estava em viagem. E eu fui subir a escada, eu olhei para trás para minha esposa e falei, nossa, minha perna não tá doendo. Eu acho que fazia um tempão que eu não estava nessa condição de a perna não doendo. Então, é normal por quê? Na programação de treino, existem 3 momentos ali. Tem um que a gente chama de sinal de alerta, que você dá um estímulo novo pro seu corpo responde com essa dor que vem dias depois, 2 dias depois normalmente. Então isso é normal. O que acontece no CrossFit? A gente faz coisas diferentes todos os dias. Todos os dias. E, especialmente para mim, wall ball me arrebenta. Eu performo bem, não reclamo, não é uma coisa que eu não gosto de fazer, eu não tenho problema com ele, mas ele me arrebenta. Eu vou sentir dor nos meus adutores, na minha lombar, ele sempre acontece isso. Então... Rapidinho, então, e pistol deveria ser banido do esporte? Pistol é um caso à parte. Então, o que acontece? Pistol ele demanda mobilidade extrema, o que é um problema para a maioria dos homens, Sim, mais do que as mulheres, e é um problema de força. Então, o que acontece, na minha opinião, a maioria dos boxes não endereça a mobilidade de tornozelo e depois vem com a cobrança de pistol. Então, o coach tem que ser muito inteligente na adaptação. Tem uma possibilidade infinita, aí tem, sei lá, 5 ou 6 possibilidades legais. Então, eu não tenho nada contra ele, mas desde que ele seja feito com essa questão de segurança. Eu acho que só vir e dar play não traz tão benefício. Existe um princípio no CrossFit que é atividade funcional. É a primeira parte, né, da frase que fala atividade funcional constantemente variada em alta intensidade. E se a gente pensar snatch, ring muscle up, pistol, tem algumas atividades que não são tão funcionais. Mas elas têm o seu romance com o CrossFit, né? A gente tem esse lance com eles. E eles têm uma beleza muito legal, porque quando eu ensino o ring muscle up para alguém, ele tem que desenvolver uma consciência corporal diferente. É uma atividade, é uma das mais de força no ginástico, né? Mas ela tem todo o lance legal das argolas de baixo, onde você traz todo mundo para a argola de baixo para entender como fazer, traz fortalecimento de ombro. Então, eu não sou contra nenhum exercício, só que eu tenho esse viés de falar, ó, vamos preparar melhor antes, vamos propor atividade que seja saudável para todos. E eu acho que assim, ó, como você trouxe a argola, por exemplo, foi o exercício que eu até brinco, que eu fui mais humilhada no CrossFit, porque para mulher é muito difícil. E aí, muitas vezes as pessoas querem pular as etapas. Sim. Então, eu cheguei no CrossFit, mas eu já tinha 7 anos de musculação. Muitas vezes você chega sedentário, você nunca fez nada. Sim. E aí, querendo ou não, você precisa ganhar força. Aí primeiro você aprende um pull-up, depois um chest to bar, um BMU, e aí você acaba evoluindo. E aí, você falou, voltando um pouco, né, em relação à dor. Outro dia no meu trabalho até perguntaram, nossa, você sente dor? Eu falei, gente, eu sinto dor todos os dias. Você convive com essa dor. Só que uma coisa é a dor muscular, que nós estamos adaptados de treino. Outra coisa estou sentindo uma dor que não é comum. Então você consegue diferenciar essa dor. Então, para você, como que seria para identificar isso e diferenciar? E qual que seria a sua indicação de físio? Uma pessoa pensando se ela tem dor ou se a dor é só muscular. Como que você analisa essa avaliação da fisioterapia? Quando eu estou fazendo essa anamnese, eu estou conversando primeiramente com o meu paciente, eu sempre pergunto, tá doendo para treinar ou tá doendo para viver? É exatamente o que eu pergunto. E se dói para viver, aí é um problema, a gente precisa resolver. O dor para treinar, às vezes, ele fazendo uma mobilidade um pouquinho melhor antes do treino, ativando e relaxando as coisas certas, ele vai e não tem problema. Então ele fala, às vezes eu fiz e foi de boa, no outro dia não foi tão bem. É muito comum, por exemplo, quando a gente faz um trabalho maior de pull-up, no dia seguinte o ombro tá meio chatinho, porque dorsal é um elemento forte de ombro. E aí ele atrapalha ali um pouco a escápula. Argola, no começo, nossa, eu sentia muita dor no ombro, muita. E aí é do exercício, aí é menos problemático. Mas quando o cara fala pra mim que tá com dor para viver, isso é sinal que a musculatura dele
tá hipertônica, tá ativando em momentos que não devia estar. E aí essa é um pouco mais complicada a gente resolver, mas é totalmente possível. E acho que essas são as mais importantes para a gente endereçar logo e tirar da frente. Na minha opinião, se você não tem dor nenhuma, e você gosta de performar, você deveria vir uma vez por mês ao fisioterapeuta. Eu não acho que é uma frequência absurda, entendo que tem questões financeiras, mas aqui, ou como em qualquer outro lugar, deve ter algum esquema de você poder, tendo a frequência, ter um desconto bom, de ter um formato legal. Eu, por exemplo, tenho um esquema que se você vem regularmente, eu cobro menos porque eu também vou ter menos trabalho. Sim, com certeza. A sessão é mais rápida. Normalmente eu levo 90 minutos para atender uma pessoa normal e quem vem frequente, com 60 minutos está resolvido. E eu acho, então, que uma frequência mensal ela é suficiente. Perfeito. Quando eu vou atender alguém que está com problema, eu prefiro fazer as primeiras sessões rápido, tipo, no menor frequência possível, no menor tempo possível o espaçamento, porque a gente ganha na primeira sessão, ganha na segunda e já começa a organizar bem melhor. E aí depois, se for necessário outras sessões, já com mais espaçamento. Legal. Eu acho, alguns pacientes meus, se eles estivessem mais grandes, viram todo dia. Não, eu faria toda semana. Tem uma... se vocês quiserem procurar sobre isso, o Tom Brady, que é um jogador bem conhecido de futebol americano, ele está performando com 40 e tantos anos e ele fala que o melhor benefício dele é isso. Eu uso uma técnica que chama Neurokinetic Therapy e o cara que cuida dele usa o mesmo protocolo. Ele fala, ele faz de manhã, faz a primeira sessão de treino dele, aí ele se alimenta, faz a segunda sessão de terapia, faz o treino à tarde e faz de novo à noite. Então ele sabe o tempo inteiro como o corpo dele está. Nossa, tem erro. Que massa, não conhecia. E com essa frequência tem um outro benefício. O que acontece? Pensa assim, Isa, você tem umas dores, a gente vai começar um trabalho junto, eu vou lá e resolvo suas dores. Aí você vai vir numa terceira sessão e fala assim, pô, já tá mais de boa, beleza, agora me fala aonde que tá difícil para você treinar. Puta, eu piso na perna esquerda, aí a gente começa a endereçar isso. Aí no dia você fala, pô, se eu tivesse um pouquinho mais de amplitude de ombro, ia me ajudar no ergola. Então vamos lá. E aí a gente começa a trabalhar proativamente nesses outros elementos. Sim. Daí você tem um ganho de performance expressivo mesmo. E é um trabalho direcionado, porque cada pessoa tem uma dificuldade. Então Sim. Você consegue ter esse olhar e deixar bem voltado para aquela pessoa, bem individualizado. Isso Sim. É muito importante. E aí o Open tá chegando, Guto. Qual dica que você dá para quem nunca participou e como que você enxerga aí essas competições que todo mundo acaba participando? Vamos falar especificamente do Open. O Open ele é uma atividade, é um evento do boxe, né? Ele é um evento global, então para quem não sabe, o Open é o primeiro evento de uma cascata de eventos que vai culminar no CrossFit Games. Eu estou meio ainda confuso sobre esse ano, se vai ter semifinais, se vai ter regional, não vai ter, mas eu aparentemente tem o Open, vai ter Quarterfinals, que eu acho que é online, aí tem as semifinais ao vivo, né, provavelmente Copa Sur, Sim. E depois o CrossFit Games. O Open, essencialmente, é um evento do boxe, onde a CrossFit vai propor um evento, uma prova pra gente, então diferente do que a gente faz hoje, que é treinar todo dia, nós vamos fazer uma prova, e aí tudo muda. Aí é frio na barriga, algum colega seu vai te avaliar, verificar se você fez ali um padrão de movimento adequado, se você quebrou paralelo no agachamento. E eu odeio, porque eu me sinto extremamente pressionado e as pessoas olham você fazendo. E eu não deixo de participar porque eu acho ótimo sair da zona de conforto. Eu acho muito legal. Pressão. E eu acho incrível o evento, acho essencial para o boxe e acho esse ano vai ser especialmente divertido porque eu vou brincar como cliente só. Então vai ser mais legal que os outros anos. Vai ser a primeira vez nos últimos anos. Faz muito tempo que eu não tenho tido essa perspectiva. Tem sido super interessante, assim. E então, as coisas que eu aconselho. Provavelmente, a gente vai ter a notícia do evento na quinta-feira, à noite, nas próximas 3 semanas. Eu gosto e sempre indiquei que você pegue esse evento e faça ele uns 2, 3 quartos do evento, numa velocidade reduzida, sente como o seu corpo vai participar, vai ativar ele, para você entender a dinâmica de evento e tudo mais, e depois, no dia seguinte ou depois, faz a prova valendo. Eu acho que você, assim, historicamente as provas do Open são longas, são provas de mais de 15 minutos. Se você ir lá e fizer all-in, você precisa estar, se você for a Isa, beleza, mas a nossa galera do nosso nível normal, se você for lá e fizer o Open para valer, você vai gastar. Daí você não vai conseguir fazer de novo no dia seguinte igual ele. Então,
Eu gosto sempre de fazer uma versão light dele, sentindo a mecânica, entendendo o que vai acontecer com o meu corpo, porque normalmente o Open ele faz isso, né? Ele traz uma dinâmica que você ainda não fez, né? Ele é diferente. Sim. E aí bate num lugar que você às vezes não esperava bater. E é sempre, na verdade, assim, nos últimos anos ele foi bem inclusivo até nos workouts, né? E aí você olha e fala, não, parece que tá fácil, até você fazer a primeira prova e ver que não é tão fácil assim. Não, não é. Eu sou fã do Dave Castro nos modelos que ele modula as provas. Eu curto porque normalmente são simples e pegam, batem. Às vezes tem provas que são um pouco mais chatas. Mais complexas. Por ser só 2 movimentos e tal, mas a dinâmica sempre é de prova, pra você entender isso. Não é para ser divertido mesmo, é pra você lá dar tudo de si. E não deixem de participar, independente se vocês estão inscritos no Open ou não oficialmente. Sim. Venham na sexta-feira, façam a prova, vai ser muito legal, vai ser super divertido e vai ser uma coisa que vocês vão guardar para sempre. Tem uma questão que é muito legal de você fazer essa prova e ano que vem você poder fazê-la de novo e se comparar consigo mesmo, Sim. que é super interessante. Guto, e o que você deixa aí como dicas finais para quem nunca fez uma sessão de fisioterapia, para conhecer melhor o seu trabalho, Tá, então vamos lá. para pessoa que nunca treinou e quer começar algum esporte, como que você daria as dicas sobre esse novo mundo? A primeira coisa que eu ouço bastante em vários esportes, para você começar a fazer um esporte, você não tem que fazer nada antes, vai lá e começa a fazer o esporte. Não importa, não é crossfit, academia, jiu-jitsu, quer fazer, vai lá, entra e começa. Vai ser meio estranho no começo, vai doer no começo e depois com o tempo você vai entender melhor como funciona o seu corpo naquele esporte, se você precisa fazer algum acessório ou não, enfim. Existem muitas pessoas que falam sobre, para fazer crossfit tem que fazer academia. Não, vai lá, começa, o seu coach vai adaptar o treino para você, começa devagar, consciente, vai dar tudo certo. Sobre a fisioterapia, as sessões na maca, que são diferentes das prescrições de exercício, lá em cima eu tento endereçar, entender ali, através de apalpando o corpo, que músculos estão hipertônicos, dá para sentir na temperatura se está inflamado ou não, e eu tento organizar essas coisas lá. Legal. Acontece o quê? Às vezes, o que eu encontro lá de errado, ele tem a ver com padrão mecânico. Acontece, por exemplo, dor no ombro. A pessoa, na hora de puxar alguma coisa, ela usa a escápula para remar. E aí a estrutura subescapular fica inflamada. Lá eu consigo baixar a inflamação, mas se você continuar puxando errado aqui embaixo, vai continuar tendo o mesmo problema. Então, o que a gente tenta, além da maca, é prescrever um volume de trabalho aqui embaixo para ele voltar a estabelecer esse padrão mecânico eficiente. Você consegue, então, na fisioterapia, ter esse trabalho educativo? Sim, faz parte do meu trabalho. Faz parte. Faz parte. Você acaba passando exercícios para esse aluno conseguir adaptar e entender qual que será o movimento certo. Acontece que tem gente que fala, porque eu vim por causa da massoterapia, né, por esse princípio, mas eu sempre entrego a fisioterapia, eu sempre penso ali quando eu estou trabalhando, falo, por exemplo, tem cliente que vem e eu vejo que as costas não têm hipertrofia boa e a força vem de cadeia posterior. Eu falo, trabalha mais hipertrofia de costas. Ou então vamos fazer esse exercício pós, compra uma banda elástica, compra tal coisa, eu passo o exercício e prescrevo para eles. Sobre a minha terapia na maca, é legal pensar assim, se você tiver um músculo inflamado e eu apertar, dói. Se você tiver um músculo inflamado, eu vou apertar. Por quê? É interessante você pensar que eu preciso endereçar esses problemas. Eu não consigo fazer massagenzinha relaxante e fazê-los resolver, não funciona assim. Então, quando a gente fala quadríceps, são 4 músculos diferentes na sua coxa. E um deles pode estar com problema e eu preciso liberar todos eles para poder chegar nesse cara. Então, às vezes é muito chato mesmo, é um processo, mas pensa assim, se você está sentindo dor todos os dias, cronicamente, faz mais sentido você vir aqui ter 1 hora ali de um certo desconforto e resolver o problema e você voltar a treinar normal. Não, e quando nós passamos na sessão, você sofre ali, mas depois o treino é muito melhor. Cara, a percepção de corpo é outra. Sim. É outra. Eu tenho certeza que se você vier, você treina melhor depois. Nossa, a mobilidade, até a questão de recuperação muscular, tudo muda. Muda bastante. Fechando esse assunto sobre, a gente está falando sobre Open ainda, meus conselhos como fisioterapeuta, capricha no aquecimento. A gente tem hoje um monte de estudo para fundamentar que alongamento não previne lesão.
O alongamento, ele é para ser feito numa sessão de alongamento. Então vocês, depois do treino, num outro dia, pega lá o que é ruim para vocês e endereça. Faz lá, eu vou fazer, hoje é meu dia, aliás, sugiro. Hoje, quinta-feira eu não estou tão bem, vou lá, vou fazer só alongamento. Tira uma hora e faz só isso, cuida do seu corpo. Para treinar, se você, por exemplo, vai ter um squat snatch, faz mobilidade dinâmica. Vai lá, se movimenta, puxa, estica, mas tudo mais dinâmico. Porque isso pode, se você só alonga antes, pode alterar sua própria percepção e pode alterar como você faz o padrão de movimento do exercício. Então eu aconselho fazer, no pré-treino, fazer dinâmico. Sim. Façam o dinâmico e façam o aquecimento caprichado. Principalmente, tem uma dinâmica, um rating que é assim, ó, quanto maior o treino, menor o aquecimento. Quanto menor o treino, maior o aquecimento. Pro Open tem que aquecer muito bem, muito. Para odd, para Open, quanto mais você está aquecido, Sim. Com certeza você consegue estabilizar o coração, a frequência cardíaca e tem outro resultado. O que a Isa falou agora, para vocês entrarem na prova, é essencial que vocês tenham elasticidade pulmonar já no máximo. Então, o que eu estou falando? No aquecimento, além do corpo inteiro, pega a Saltier Bike, dá uma judiada nela, sente o coração já crescer, para você não sentir isso na prova e tomar susto. Então é melhor você já estar com essa percepção. E você pode ter uma janela ali, ó, do aquecimento até a hora da prova de 15 minutos que não vai afetar a sua performance. Sim. Fiquem tranquilos. Ah, mas eu tenho que fazer imediatamente a prova depois daquele. Não precisa. 15 minutinhos ali tá tudo bem, não vai afetar em nada. E aí você consegue ajudar o seu box a organizar, porque é importante pensar nisso. A logística de Open não é fácil para nenhum box. Sim. E tem que ter um pouco de paciência nesse sentido. Entra no clima, ajuda lá a organizar, brinca junto, vai dar tudo certo. Que faz parte do show. Faz parte do show. É uma vez por ano, é um evento muito legal, é único e participe, vocês vão curtir bastante. Muito obrigada, então. E a dica final é, façam fisioterapia e participem do Open. Cuidem do seu corpo, priorizem o seu corpo e a gente tá junto. Participem do Open. Participem do Open.